Vamos para a questão número 2? Vamos lá. Questão número 2, pessoal, outra questão da FUNESE, do ano de 2016, é a mesma prova para agente de trânsito de Tianguá. Ele diz o seguinte: a sinalização de trânsito brasileira segue padrões internacionais e encontra-se prevista no anexo 2 do CTB, regulamentado pela Resolução 60 de 2004. As normas com o objetivo de padronizar a sinalização em todo o país são de observância obrigatória pelo órgão ou entidade de trânsito com circunscrição sobre a via. E, portanto, quando descumpridas, implicam. Aqui é uma punição para o órgão. Preste atenção que a questão está trazendo. Implica em que para o órgão? Por falta da sinalização, ou esta estando insuficiente ou incorreta. Aí vamos lá para a linha A. Vamos lá para a primeira linha. Implica na imposição de sanção, de perda de competência, pelo descumprimento da sinalização de trânsito que se encontra insuficiente ou incorreta. A linha B, mudança de competência para implantar, manter e operar o sistema de sinalização, sendo que nas vias urbanas para os órgãos e entidades executivas de trânsito da União. A linha C, exclusão da sinalização inoperante, sem substituição, haja vista a inviabilidade em manter sinalização no local, por razões alheias à determinação das autoridades de trânsito. E a linha D, responsabilidade objetiva do órgão de trânsito, podendo ter de indenizar pelos prejuízos causados aos cidadãos por conta do erro na implantação da sinalização de trânsito. Pessoal, aí você dá aquela paradinha, dá aquela pausa, pensa um minuto, faz lá a resposta e depois volta, deixa o vídeo rolar para ouvir a explicação do professor. Então, a alternativa A e a alternativa B, observe que ela está dizendo que gera uma punição tamanha ao órgão responsável pela implantação da sinalização errada, que ela vai perder a competência, Ela perde, ora, a alternativa B diz que para a entidade executiva de trânsito da União, que seria o DENATRAN, ora para uma outra instituição, que é o caso da alternativa A. Nas duas alternativas estão erradas, não há perda, Se um órgão implantar uma sinalização errada, o código não diz que vai haver perda de competência. Então, nós não temos aí a alternativa A e a alternativa B corretas. A alternativa C, pessoal, ele diz que a exclusão se tiver uma sinalização incorreta, ela vai excluir aquela e de uma forma vai ser implantada uma outra. O código também não fala dessa forma. A alternativa correta, observa aí o nosso ticketzinho aí do nosso slide, é a alternativa D. O que o Código de Trânsito diz? Que vai ser sim uma responsabilidade objetiva. O que é uma responsabilidade objetiva do órgão? Qual é o dano que o órgão vai ter que gerar, que indenizar o cidadão? Vamos ver o que diz o Código de Trânsito. O Código de Trânsito, no artigo 90, ele diz: não serão aplicadas as sanções previstas neste código por inobservância à sinalização quando esta for insuficiente ou incorreta. Então, se de repente você foi autuado por estacionar em local proibido, por ultrapassagem em local proibido e não tinha sinalização, você pode recorrer dessa multa alegando o artigo 90. Esse artigo 90 ele é muito utilizado em defesas e recursos de multas. E no parágrafo 1º ele complementa: o órgão ou entidade de trânsito com circunscrição sobre a via é responsável pela implantação da sinalização, respondendo pela sua falta, insuficiência ou incorreta colocação. Ou seja, o órgão é responsável e ele pode responder indenizatoriamente aí ao cidadão pela falta ou pela aplicação incorreta ou insuficiente daquela sinalização. Ok, pessoal? E para complementar mais ainda, olha a responsabilidade objetiva relacionada, dita aí no artigo 1º do nosso Código de Trânsito. No parágrafo 3º, diz o seguinte: os órgãos e entidades componentes do Sistema Nacional de Trânsito respondem no âmbito das respectivas competências objetivamente por danos causados aos cidadãos em virtude de ação, omissão ou erro na execução e manutenção de programas, projetos e serviços que garantam o exercício do direito do trânsito seguro. Ou seja, pessoal, o que é a responsabilidade objetiva? A responsabilidade objetiva é que se o cidadão entrar com uma ação contra o Estado, contra a União, contra o município, pela responsabilidade da falta de sinalização, ele não deve ter a responsabilidade de provar que ele recebeu o dano.
estou lá na pista e por conta da falta de sinalização, houve uma colisão com outro veículo. Ele vai acionar o Estado e ele não precisa justificar por que houve, né, o que gerou aquele dano. Apenas ele vai relacionar que estava faltando a sinalização no trecho. Mas não precisa ele justificar, tentar argumentar para receber a indenização. É o Estado que tem que provar que ele não foi culpado. Então a responsabilidade de provar para não indenizar é do Estado e não do autor da ação, do cidadão. Isso se chama responsabilidade objetiva do Estado, dos municípios ou da União, no caso que couber. Ok, pessoal? Tranquilo? Vamos para a terceira questão, vamos lá? A terceira questão, também da FUNESC, do mesmo ano, mesma prova de agente de trânsito de Tianguá, do Ceará. Ele diz o seguinte: a pena indicada no artigo 311, mais uma vez, sou obrigado a decorar, pessoal, professor? Não, lógico que não. A gente vai ler sem o número do artigo, tá bom? Vai dar no mesmo. A pena indicada para quem trafegar, observe que eu pulei o número do artigo e não modificou em nada o raciocínio. Para quem trafegar em velocidade incompatível com a segurança nas proximidades de escolas, hospitais, estação de embarque e desembarque de passageiros, logradouros estreitos, onde haja grande movimentação ou concentração de pessoas gerando perigo de dano. Lembrando que essa frase gerando perigo de dano lá no artigo 311 é a diferença da infração com a mesma tipificação, tá bom, pessoal? Existe uma tipificação lá no artigo 220 do Código, no inciso 14, que ela vai ter uma punição semelhante, só que uma punição administrativa. Lá é uma multa de trânsito, uma infração de trânsito. Qual é a diferença da infração para o crime nesse caso? É essa frasezinha lá no final, ó, gerando perigo de dano. Se aparecer na sua prova todo esse texto que a gente acabou de ler no item 3 e não tiver a frase gerando perigo de dano, está falando da infração administrativa. Se tiver gerando perigo de dano, está falando do crime em espécie relacionado lá no artigo 311 do nosso CDB. Aí ele diz qual é a pena, né? A questão está querendo saber qual é a pena que é prevista por esse artigo. Aí tem lá alternativas. Alternativa A, detenção de 6 meses a 1 ano ou multa. Alternativa B, suspensão ou proibição de se obter a permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor. Alternativa C, advertência por escrito à infração, não sendo reincidente o infrator na mesma infração nos últimos 12 meses. E a alternativa D, frequência obrigatória em curso de reciclagem. Dá lá aquela pausa, a gente vai responder agora a alternativa correta. A alternativa correta, né, pessoal? Vamos dar uma olhadinha no nosso ticket. É a alternativa A, detenção de 6 meses a 1 ano ou multa. Lembrando que o Código de Trânsito, quase todos os crimes em espécie citados lá no Código, desde o artigo 302 até o artigo 312, só prevêem detenção, tá bom, pessoal? Detenção é quanto ao regime. Detenção só pode ir do regime aberto ao semiaberto. Já a reclusão, ela contempla os 3 regimes. O penalizado, né, ele pode tanto cumprir a pena em regime aberto, semiaberto ou até o fechado. Essa é a diferença de reclusão para a detenção. Então vamos lá, vamos ver o que é que diz o artigo 311. O artigo 311 vai concordar com o enunciado, o mesmo enunciado que a gente já leu, e a pena está lá, a pena detenção de 6 meses a 1 ano ou multa. Ou seja, aqui foi letra de lei, né? A gente observa que nessa questão da FUNESC é aquele velho decoreba, né, pessoal? A letra de lei pura e simples para matar mais essa questão, ok? Vamos para a questão número 4. Questão número 4 da FUNESC, também na mesma prova que a gente já vinha falando, agente de trânsito de Tianguá. Ela diz o seguinte: para a lavratura de um auto de infração, conforme o artigo 280 do CTB, sob pena de cancelamento de ofício, ou seja, automática, né, do auto de infração, o agente deve obrigatoriamente registrar. Vamos lá, alternativa A, o tipo de infração e o prontuário do condutor, a identificação do órgão, entidade da autoridade ou equipamento que comprovou a infração, foi a linha B. A linha C, a marca do veículo e a assinatura do condutor. E a linha D, a identificação da autoridade de trânsito que lavrou o auto e do condutor do veículo. Pessoal, a resposta correta aqui é a linha B. Vamos ver por quê? Vamos lá.
Primeiro, vamos lá identificar no enunciado que ele falou lá embaixo, ó, o agente de trânsito deve anotar no auto de infração, ele vai lavrar é preencher um documento oficial chamado AIT, a resolução 371 de 2010 chama o auto de AIT, ou seja, auto de infração de trânsito, e ele diz lá embaixo, no finalzinho do enunciado, preste atenção, o agente deve obrigatoriamente, então ele não pode ser opcional ou discricionário ao agente, ele deve descrever, obrigatoriamente. E observe que todas as outras alternativas, com exceção da B, ele vai colocar prontuário ou assinatura do condutor. Então, existem dois tipos de autos de infração. Você pode fazer, o agente de trânsito pode lavrar um auto de infração com abordagem ou sem abordagem. Então, nos autos sem abordagem, não é obrigatório. Se ele é sem abordagem, não foi possível parar o veículo, identificar quem estava dirigindo. Obrigatoriamente ou consequentemente, se não foi possível parar o veículo, o agente de trânsito não conseguiu nem colocar o prontuário, que é o prontuário, o número da habilitação do condutor que estava dirigindo e nem muito menos a assinatura do mesmo. Então, aonde tiver, naquelas alternativas, né, que vocês estão vendo aí, aonde tiver prontuário do condutor, a assinatura do condutor, a identificação do condutor, isso não é obrigatoriamente. Lembra do enunciado? O enunciado colocou obrigatoriamente. E o que o código diz? Sempre que possível. A gente vai ver daqui a pouquinho, tá bom? Então, a única alternativa que sobrou foi a linha B, a identificação do órgão, entidade e da autoridade ou equipamento que comprovou a infração. Vamos ver o que é que diz o artigo CTB, lá no artigo 280, diz que é obrigatório, sim, deverá constar o quê? Aí vamos lá, tipificação da infração, sim. Caracteres da placa, sua marca, espécie e outros elementos necessários à identificação do veículo. E o inciso 4, preste atenção, ele diz, o prontuário do condutor, sempre que possível, o prontuário juntamente com a assinatura. A resolução 619, que regulamenta o processo administrativo de multa, também fala a assinatura do condutor sempre que possível, tá bom? E o inciso 5º tem lá, que é a nossa alternativa correta, identificação do órgão, entidade e da autoridade ou agente autuador ou equipamento que comprove a infração. Ok, pessoal? Então, a resposta correta, aquela linha que nós já citamos. Tranquilo? Beleza? Vamos para a questão número 5. Questão número 5, prova da FUNESP, também agente de trânsito de Tianguá do Ceará. Ele diz o seguinte, analise os itens abaixo, dentre eles, há alguns que indicam a competência dos órgãos e entidades executivas de trânsito dos municípios, no âmbito da sua circunscrição, conforme artigo 24 do Código de Trânsito Brasileiro. Olha, existe uma aula que a gente dá aqui, que é só sobre competência dos órgãos. E essa aula, ela começa exatamente no artigo 12. A partir do artigo 12, lá no Código de Trânsito, cada artigo vai falar só sobre um único órgão. O artigo 12, CONTRAN, o artigo 13 vai falar sobre as câmaras temáticas, o artigo 14 vai falar sobre o CETRAN, o artigo 19 vai falar sobre o DENATRAN, o 20 a PRF, o 21 os órgãos executivos rodoviários, por exemplo, o DR e o DENIT, né? O artigo 22 vai falar sobre os DETRANS. E observe que essa questão aqui, ele cita a competência do artigo 24. Então, o artigo 24 do Código de Trânsito só fala sobre as competências dos municípios. Então, ele quer saber, ele está querendo saber se você sabe a competência dos municípios. Então, essa questão é bem complexa. Por que ela é complexa? Porque ela tem 6 afirmativas. Afirmativa 1 a 6. E você vai dizer quais delas são verdadeiras, beleza? Então vamos lá, cuidado que tem algumas provas de trânsito, a CESP gosta muito de fazer isso, colocar, assinale as opções incorretas. Então é importante você ficar atento, se ele vai querer saber as afirmativas corretas ou as incorretas. Você vai lá, no seu caderno de prova, você pode riscar, só não pode riscar no gabarito, na folha de resposta. Então já vai lá, tá lá fazendo a prova, já vai grifando essas palavras-chave, ok? Então vamos lá, inciso primeiro, apurar, prevenir, isso é competência do município, vamos dar uma olhada.
apurar, prevenir e reprimir a prática de atos de improbidade contra a fé pública, o patrimônio ou a administração pública ou privada, referentes à segurança do trânsito. Pessoal, inciso 1º é competência do município. Vamos dar uma olhadinha, daqui a pouquinho a gente olha, né? Inciso 2º, coletar dados estatísticos e elaborar estudos sobre o acidente de trânsito e suas causas. Inciso 3º, estabelecer modelo padrão de coletas de informações sobre as ocorrências de acidente de trânsito e as estatísticas do trânsito. Inciso 4º, promover em conjunto com os órgãos competentes do Ministério da Educação e do Desporto, de acordo com as diretrizes do CONTRAN, a elaboração e implementação de programas de educação de trânsito nos estabelecimentos de ensino. Ok, pessoal? E o inciso 5º, planejar, projetar, regulamentar e operar engenharia de trânsito para veículos, pedestres e animais, além do desenvolvimento da circulação e da segurança de ciclistas. E o inciso 6º, o último, implantar, manter e operar o sistema de estacionamento rotativo pago nas vias. A questão pede que você preste atenção aí o que ela diz, ó, corresponde à competência dos municípios, somente os itens. Preste atenção nessa palavra somente. Ela faz toda a diferença na hora da prova. Ela diz que somente. Quais são os incisos aí que correspondem à competência dos municípios? Vamos lá. Alternativa A, os incisos 1 e 4. Alternativa B, 2 e 6. Alternativa C, 3 e 2. E alternativa D, 4 e 5. Pessoal, preste atenção que as alternativas, elas só combinam duas afirmativas. Ou seja, a resposta correta para a prova só tinha dois incisos aí que pertencem à competência dos municípios. Ele não admite, em hipótese nenhuma, uma terceira competência, uma terceira afirmativa de competência para o município, ok? Então vamos lá. A resposta correta aqui dessa prova, dessa questão é qual, pessoal? Vamos lá, vamos ver quem acertou. É nula. Por que, professor? Eu vi lá no gabarito que era a alternativa 2 e 6, por exemplo. Pessoal, a gente falou aqui que nós não vamos corrigir com base em gabarito da banca. Vamos ensinar vocês qual é o correto. Lógico que, como se trata de uma prova de múltipla escolha, vocês vão sempre apontar a questão mais correta ou a menos errada. Mas se ela não estiver totalmente correta, é passível de anulação? Sim, a gente vai explicar por que essa questão é passível de anulação. Se vocês tivessem que marcar, iriam, logicamente, marcar a alternativa de letra B, a 2 e a 6, que é a menos errada. Por que ela é menos errada? A 2 está correta? Vamos dar uma olhadinha? A 6 está correta? Vamos dar uma olhada, vamos lá. A alternativa A, afirmativa número 1, a linha número 1, inciso número 1 aí da prova, ele compete aos municípios? Não, ele compete ao DENATRAN. O artigo 19, inciso 4 lá do DENATRAN, diz que apurar, prevenir e reprimir a prática de atos de improbidade contra a fé pública ou patrimônio ou administração pública ou privada referentes à segurança no trânsito é competência exclusiva do DENATRAN. Tá bom, pessoal? Então, a afirmativa de inciso número 1, ela está completamente errada. Ela não pertence à competência dos municípios, ok? A número 2, vamos lá. Compete aos municípios? Sim. Olha aí o tiquetezinho verde, né? Compete aos municípios? Sim. Mas não só o município, como outros órgãos. Tá? Compete aos municípios coletar dados estatísticos, elaborar estudos sobre o acidente de trânsito e suas causas? Sim. Mas você vai ver que também compete a PRF, o artigo 20. Só que a PRF, ela tem um detalhe, né? Se fosse só PRF, ela cairia lá na prova, adotando ou indicando medidas operacionais. Observe aí o finalzinho do inciso 7º do artigo 20. Adotando ou indicando medidas operacionais preventivas e encaminhando-os ao órgão rodoviário federal, no caso o DENIT, ok? No caso do artigo 21, o DENIT ou DR, os órgãos executivos rodoviários, coletar dados e elaborar estudos sobre acidente de trânsito e suas causas é exatamente igual à competência também descrita para os municípios, e o DETRAN também tem essa mesma competência. Observe aí o artigo 23, inciso 9. Ok, pessoal? Então, o inciso 2 satisfaz o que pede a prova nessa questão, beleza? Vamos lá. Então, o inciso 2 está correto. O inciso 3, ele diz, compete ao DENATRAN. Então, pessoal, ela não compete ao município.
Quem marcou a afirmativa 3 como correta está errada. A afirmativa 3, lá no inciso 11 do artigo 19, diz que compete apenas ao DENATRAN estabelecer modelo padrão de coletas de informações sobre ocorrências de acidente de trânsito e estatísticas de trânsito. Isso aí é só competência do DENATRAN. O inciso 4 compete também somente ao DENATRAN promover em conjunto com órgãos competentes do Ministério da Educação e do Desporto, de acordo com as diretrizes do CONTRAN, a elaboração e implementação de programas de educação de trânsito nos estabelecimentos de ensino. A gente já viu isso também. Quem marcou a alternativa 4, ela também está equivocada, ela não pertence à competência do município, apenas ao DENATRAN, ok? Agora aqui a diferença da questão, preste atenção, o inciso 5º, né, o gabarito da prova não considerava ele competência do município, ele é competência do município sim, ele não só é competência do artigo 24 dos municípios, como também ele pertence à competência dos órgãos executivos rodoviários, descrito lá pelo artigo 21 no Código de Trânsito. Observa aí no nosso slide, artigo 24, inciso 2º, ou seja, pertence ao município sim, planejar, projetar, regulamentar e operar o trânsito de veículos, de pedestres e de animais, e promover o desenvolvimento da circulação e da segurança de ciclistas. Observe que é exatamente igual, pessoal, não tem diferença nenhuma da competência descrita no artigo 21, inciso 2º. Então, esse inciso 5º, ele é competência também do município, tá bom? E a gente não tem essa opção nas alternativas. A gente só tinha a alternativa 2 e a 6ª, que era a que mais se assemelhava da resposta correta. E a opção número 6 é sim competência do município, artigo 24, inciso 10, implantar, manter e operar o sistema de estacionamento rotativo pago. Inclusive, é exclusivo dos municípios essa competência. Então, portanto, pessoal, voltando aqui ao nosso enunciado, por que a questão está passiva de anulação? Ah, professor, mas a questão alternativa B, ela satisfaz porque ela tem lá 2 incisos que estão corretos, que corresponde à competência do município. O problema é o enunciado, né, pessoal? Olha, observa aí o enunciado. Ele diz, ó, aquela palavrinha mágica, somente, né? Corresponde à competência dos municípios somente. Se ele falasse corresponde à competência dos municípios sem a palavra somente, a alternativa B estava totalmente correta. A 2 e a 6 corresponde. Agora, quando ele coloca somente, ele quer exatamente quais as alternativas que corresponderiam à competência do município. Aí, nesse caso, nós teríamos 3 alternativas, 3 incisos, a 2, a 5 e a 6. Por isso que ela está passível, né, de anulação. Observem aí o nosso slide novamente. Nós temos a alternativa B, que se mais assemelha. Vocês devem marcar na hora da prova, mas ela está passível de anulação, ok? Beleza?